Pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os resultados aí do projeto de extensão Clube de Leitura. Passando, então, para retomar um pouquinho sobre a história do projeto, né? O projeto surgiu como demanda, como uma resposta à demanda dos próprios alunos que procuravam um espaço, um momento para que eles pudessem compartilhar, então, suas experiências de leitura. E o formato foi dos encontros e dos eventos, né, que o projeto organiza, foi tomando forma aí ao longo desses anos, até a gente chegar no formato que está hoje. E uma das principais questões que a gente enfrentou esse ano foi o fato de a gente ter que ficar em isolamento social. Então, o clube teve que buscar algumas estratégias para manter as atividades durante o isolamento, porque como vocês estão, né, familiarizados já, os encontros do clube eram feitos na biblioteca, presencialmente, é claro. A gente tinha para esse ano um cronograma de atividades já, que a gente elaborou no comecinho de fevereiro, e então tudo isso teve que ser suspenso e a gente teve que encontrar uma forma de continuar com o projeto, né? E uma das coisas que mais nos fez pensar a respeito disso foi exatamente a importância da literatura nos momentos de adversidade, né? Então essa é uma questão que a Michelle Petit, no livro Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade, esse livrinho aqui, vai falar. Então, uma das questões que a Michelle Petit coloca aqui é como a literatura pode ajudar as pessoas a enfrentar momentos de crise, tanto crises individuais quanto crises maiores, né? E é interessante pensar nisso exatamente porque nesse momento a gente enfrenta as duas coisas, né? A gente tem crises pessoais de pessoas que tiveram depressão, aumento de problemas psicológicos durante esse momento de isolamento social e uma crise externa, né? Uma crise ali no âmbito da vida pública, de ver as coisas mudando inevitavelmente e não poder fazer nada a respeito, de enfrentar uma pandemia, uma doença. Então, uma das formas com que o clube podia ajudar as pessoas a lidar com isso foi exatamente, na verdade, continuar, né? E continuar fomentando, então, o acesso à literatura. E no caso desse ano, a gente focou bastante na parte da escrita criativa, como a gente vai ver um pouquinho aí mais para frente. Então, quais foram as estratégias, né, que a gente tinha que trabalhar? Continuar com o compartilhamento das experiências de leitura, que no começo da pandemia a gente tentou manter os encontros virtuais, né, usando o Skype, encontros síncronos, mas infelizmente a experiência não deu muito certo, porque nem todos tinham um equipamento que possibilitava utilizar uma videoconferência, nem todos tinham internet e nem todos podiam naquele horário específico, né? Então esse foi uma estratégia, na verdade, que não deu certo. E aí, como a gente ia continuar com isso? A outra questão de como manter, né, esse compartilhamento de experiências de leitura foi intensificar a utilização das redes sociais. Então, o Clube de Leitura tem página no Facebook, tem página no Instagram, e a gente começou a pedir para os alunos, para os participantes, enviarem um texto, um pequeno vídeo que falasse sobre o livro que estava lendo, ou o livro que leu e gostou, né? Então a gente começou a usar algumas hashtags para marcar o texto ou o vídeo e compartilhamos ali nas redes sociais. Então, no primeiro momento isso deu certo, mas em seguida a gente percebeu assim que foi diminuindo um pouco o interesse e o engajamento
nessas atividades. E aí veio a ideia das oficinas de escrita, que na verdade surgiu quando a gente conseguiu transformar o jornal do Clube de Leitura num blog. Então, com a entrada da professora Bárbara no projeto, ela começou a trabalhar especificamente com a migração, então, do formato impresso do jornal para o formato virtual aí na forma de blog. Então, o clube se tornou um jornal colaborativo, os alunos, professores, servidores, etc., podem compartilhar, inclusive que já sirva como um convite aí para você que está assistindo a escrever um texto, ou pode ser uma resenha, um conto, um poema, uma crônica, para participar ali, para a gente publicar no blog. Então, com esse novo ambiente para trabalhar, que é o ambiente do blog, surgiu então a ideia de proporcionar, de oferecer oficinas de escrita criativa. Então, a gente pensou em unir o útil ao agradável. A gente incentivava a escrita e aproveitava os textos que fossem produzidos nas oficinas para publicar no blog. Então, a gente começou com uma série de 3 oficinas que ocorriam a cada 15 dias, geralmente às quintas-feiras à tarde, uma carga horária de 4 horas. Cada oficina era focada num gênero literário específico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, e aí os participantes tinham uma parte teórica, um tempo de produção, e aí a gente compartilhava os resultados. E a última questão ali que também foi proposta pela professora Bárbara foram as lives sobre os livros do vestibular. Então, a gente tinha um projeto de ensino até 2019, em que eu, a professora Bárbara, a professora Romani, dávamos aulas sobre os livros que cairiam no vestibular da Federal. E aí, como o clube de leitura, obviamente, trabalha com livros e com leitura e literatura, etc., a gente aproveitou, então, esse momento para fazer essas aulas em forma de vídeo e divulgar, então, no YouTube. Então, esse foi uma outra estratégia que tem dado certo, como a gente vai ver. Então, foram programadas as lives a cada 15 dias também, com a professora Bárbara e o professor Aparício, que são o professor Aparício, que é o vice-coordenador do projeto. As lives ficam gravadas, aliás, no canal do YouTube do Clube de Leitura, que foi criado para isso. As oficinas as oficinas do Clube de Leitura da Quarentena Literária aconteceram pelo Google Meet. A gente teve uma média aí de 5 a 6 participantes, apesar de não ser uma participação tão expressiva como a gente gostaria. A gente entende que o contexto não é tão favorável para todo mundo, né? Que poderia gastar uma tarde toda numa oficina. Mas esses 5, 6 participantes participaram das 3 oficinas, então isso foi bastante importante. A primeira oficina foi a oficina de contos, aconteceu no dia 3 de setembro. Na oficina 2, a gente teve um estudo de poesia, e na última oficina, nós vimos um pouco de crônica jornalística e crônica humorística. Então, a gente trabalhou os gêneros a partir da leitura de um texto exemplo. Então, a gente trabalhou, por exemplo, com o conto Jardim Selvagem, da Lígia Fagundes Telles, na oficina 1. Na oficina 2, com uma seleção de poemas, dentre os quais A Arte da Perda, da Elizabeth Bishop. E na oficina 3, nós trabalhamos com 2 crônicas, no mesmo hotel, do Essa de Queiroz, e a crônica A Aliança, do Luiz Fernando Veríssimo. Então, a parte teórica partia da leitura desses textos para destacar algumas estratégias e técnicas de escrita, para então partir para a parte prática.
E no final da última oficina, a gente fez um pequeno apanhado ali, né, sobre o que os participantes tinham achado, se gostariam de fazer uma outra oficina, e pedimos algumas sugestões, né, e uma das sugestões que surgiu foi, ao invés de trabalhar com gênero textual, trabalhar com uma oficina temática. Então, por exemplo, uma oficina focada num determinado autor, ou, como a gente vai ofertar agora no final do mês, é uma oficina focada num tema, e como outubro é o mês do Halloween, a gente vai fazer uma oficina de terror com textos tão voltados para esse tema. A gente espera continuar com as oficinas de escrita, pelo menos durante esse ano, de forma remota, e tentar cada vez mais projetar essas oficinas e as coisas que o clube faz para pessoas que sejam da comunidade externa. Uma das perguntas, então, que a gente fez no final da primeira oficina, num formulário de feedback, para ver se a gente podia seguir com o mesmo método de abordagem, ou se a gente poderia mudar alguma coisa. E os participantes responderam ali que destacaram principalmente 2 pontos sobre a oficina, que o primeiro foi a apresentação de técnicas de escrita e poder compartilhar os contos e poder receber e dar feedback a respeito dos textos. Então, esses 2 pontos foram bastante interessantes, porque nem sempre os alunos ou as pessoas em geral gostam de receber críticas sobre seu texto, mas como a gente criou ali um ambiente de respeito, um ambiente em que as críticas eram construtivas, né? Então, os participantes, no primeiro momento, se sentiram um pouco na defensiva para ler o seu conto em público, né, e receber algum tipo de crítica em seguida, mas depois dessa primeira oficina, desse primeiro baque, né, nas outras foi bem mais tranquilo e eles gostaram bastante. Além desses resultados, a gente também tem um artigo enviado para publicação no livro que está sendo organizado pela professora Ana Maria. Então, é justamente sobre essa questão do incentivo à escrita literária, né? Como o jornal colaborativo proporcionou esse momento, né, de incentivar a escrita. A gente está com um artigo publicado no ano passado, na verdade, no finalzinho do ano. E além disso, então, nós temos o blog hospedado ali no Blogspot e o canal no YouTube chamado O Clube de Leitura. Então a gente espera aí para os próximos meses não parar com o blog e nem com o canal no YouTube. A gente quer continuar postando vídeos no YouTube, usar bastante o canal, porque é uma forma de alcançar o público externo, a comunidade do Instituto Federal. E o blog também, a gente tem tanto a questão de não gastar papel, de não usar impressão, quanto o alcance das publicações feitas ali. Tá certo? Então, por hoje é só, pessoal. Um beijo e até mais.